Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar o 7º dia na 8ª de Natal. E o Evangelho é justamente aquele que escutamos no dia do Natal. João 1, de 1 a 18, que nos diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas ao unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É um evangelho muito longo e muito profundo que não conseguiremos meditar toda a sua profundidade. Mas entremos em alguns pontos para compreendermos. Primeira coisa, vemos que São João tem uma linguagem, uma capacidade elevada, porque foi humilde. É justamente aqui que devemos de compreender, na humildade está o segredo de ser os maiores, os conhecedores da verdade, das verdades eternas. Quem é orgulhoso e soberbo, como escutávamos ainda ontem na carta de São João, se torna cego, não enxerga verdadeiramente. E para compreendermos São João, nós devemos de subir com ele, mas para isso devemos de crescer na humildade. Padre, como assim não? João era um letrado. Olhemos para os santos. Olhemos para Santa Catarina de Sena, uma iletrada, desconhecedora, não sabia nem escrever e, no entanto, tantas coisas profundíssimas Deus lhe disse. E aqui vemos João que consegue penetrar nos mistérios de Deus por causa do seu amor ao Cristo e por causa da sua verdadeira humildade.
E aqui já começa um questionamento. Nós também estamos fazendo este mesmo caminho de São João? Não que todos vamos ser como ele, chegar ao nível de João, mas todos somos chamados a fazer o mesmo caminho que os santos. E diz o texto: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O que quer dizer todo este início do trecho do Evangelho? Justamente nos recorda aquilo que meditamos no Natal e que muitas vezes nos passa desapercebido. Infelizmente, algumas denominações cristãs, em especial as mais recentes, têm uma teologia que é justamente as heresias do passado, que aqui João combate. Por quê? Porque ele está dizendo mais adiante que o Verbo se fez carne. Esta mesma palavra de Deus, a palavra se fez carne. A consciência de Deus, o pensamento de Deus, o Filho de Deus se fez carne. Então, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso muitos não aceitam Maria como mãe de Deus. Por quê? Que vamos celebrar ainda amanhã, dia 1º, solenidade, missa que não podemos faltar. Por quê? Porque para muitos ela é mãe de Jesus e não mãe de Deus. Mas Jesus é Deus. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E aqui nos mostra aquilo que deveríamos de olhar ao menino Jesus na manjedoura e contemplar este mistério. Aquele que estava diante de Deus, uma outra pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se faz presente diante do Pai, esta pessoa se encarnou, que existia antes dos tempos, que existia na eternidade, que não tem começo e não terá fim, como dizem os grandes teólogos da Igreja. E nós, o quanto meditamos nestes dias de Natal, nesta oitava que se encerra amanhã, este grande mistério de amor, de um Deus tão grande que se torna tão pequeno e miserável, assumindo a nossa humanidade para nos salvar, para me salvar? Contemplamos tudo isso que o Senhor fez por nós e faz por nós? Seguimos o texto. Ele estava com Deus, a palavra. Tudo foi feito por ela e nada sem ela foi feito. Toda a criação, tudo o que existe, foi feito através do Verbo de Deus, através de Cristo. Nada existe sem a criação. O que vemos e o que não vemos. O que enxergamos e o que não enxergamos. O mundo espiritual e o mundo físico, material. Tenhamos consciência, recordemos, se nós esperamos o céu também é um mundo espiritual. Assim como todo mais do mundo espiritual que existe. E continua São João nos dizendo que na palavra, no Verbo, estava a vida que ilumina os homens. E esta vida ilumina as trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Mais algo para nós. Realmente, temos vivido este encontro com Jesus enquanto pessoa, enquanto Deus, o Salvador de nossas vidas, através da oração. E esta luz que pouco a pouco vem de Jesus nos ilumina, nos transforma, nos torna capazes de questionarmos nossa vida em relação àquilo que a graça de Deus pede de cada um de nós. E esta luz verdadeira que vem do Cristo brilha em nós, e as trevas não nos dominam? Ou nós nos deixamos levar pelas trevas e escuridão, como ainda ontem meditávamos na leitura de São João, olhando o mundo, seguindo o mundo, a mentalidade mundana distante de Deus? Depois nos fala de João Batista, que não era luz, mas deu testemunho da luz. A humildade, mais uma vez, de um outro João. Podia ter dito, sim, eu sou importante, os dons são meus, aquilo que eu anuncio. Não. Eis que virá aquele que eu não sou digno de ser seu escravo. Nós somos humildes neste ponto como João Batista e como São João, reconhecendo aquilo que Deus executa através de nós e que é pura honra, glória e graça sua e não nossa. Damos o devido louvor e reconhecimento a Deus por tudo aquilo que Ele realiza em nós e através de nós? E continua o texto mais adiante, dizendo que o Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la, não quis ter
intimidade com ela. Isso permanece hoje. E isso pode acontecer na vida de todos nós. O quanto temos avançado no caminho espiritual. Quanto avançamos? O ano civil se encerra. O nosso ano litúrgico já começou, mas o civil está encerrando hoje. E o que eu fiz neste ano civil que se encerrou na minha vida espiritual? Melhorei minhas orações? Estou participando da missa com menos distração? Estou tirando frutos para a minha vida e dando frutos de vida de Deus em mim? Ou estou vivendo da mesma forma e nada muda, nada mudou na minha vida? E segue mais ainda o texto. Veio para o que era seu e os seus não o acolheram. Ai, os judeus que esperavam um Messias prometido. Somente eles. Somente eles. Quantos são os cristãos batizados que se dizem cristãos católicos de verdade e não o são? E não reconhecem a Jesus verdadeiramente. E acolhem o anticristo, ou seja, aquele que se opõe a Cristo. E já São Paulo nos fala que em seu tempo já existiam muitos anticristos, ou aqueles que se opõem a Jesus. Também nós temos acolhido a Jesus ou não? Também nós acolhemos aquilo que Jesus pede de cada um de nós, a sua palavra, os seus ensinamentos, aquilo que ele nos inspira na oração ou não? Porque isso também se refere não somente ao povo daquela época, mas também ao povo cristão enquanto hoje, este tempo presente de Deus. Nós temos acolhido ao Senhor, a sua palavra. E acolher pede de mim uma mudança, uma responsabilidade de vida, uma transformação. Temos realmente acolhido aquele que veio para nós e que vem para nós em nossas vidas dia após dia, buscando nos salvar. Teria muita coisa aqui a meditarmos também com os textos de Santo Agostinho, mas com certeza aparecerá outras oportunidades ao longo do ano para meditarmos algumas outras coisas. Sigamos o texto. Mas a todos os que receberam a palavra, o verbo, deu a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Isto é, aos que creem em seu nome, pois não nasceram do sangue, mas de Deus mesmo. A fé. É a fé que nos torna filhos de Deus, mas não somente a fé que eu proclamo com a boca, creio em Deus Pai. Eu sou católico. Eu tenho fé. Não, a fé é vivida. A fé é transformada em vida. Vivemos tempos difíceis, como nunca antes, em todos os âmbitos da nossa vida, em todas as circunstâncias. E em todos eles temos proclamado a nossa fé em Deus. Temos permanecido fiéis a Deus? Ou temos sido infiéis à sua verdade e aos seus ensinamentos? Segue o texto, dizendo a cada um de nós: e a palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós, como rezamos no Ângelus. E quer dizer isso o quê? Que colocou a sua tenda em nosso meio, que mora conosco. Não somente naquele tempo, mas em cada dia de nossas vidas, pela ação e obra do Espírito Santo em nós, através do batismo, através dos sacramentos, através da vida de igreja. E nós temos, assim, reconhecido que Cristo habita em nós. A cada ato que fazemos, em especial quando pensamos ou cometemos pecados, olhamos, nossa, Jesus está aqui. Vale a pena eu fazer isso diante de Deus? Ele gostaria de me ver fazendo este tipo de coisa? Porque Ele habita em mim? Nos questionamos? Nos deixamos questionar por este fato, por esta realidade espiritual? E então, fala o que dá testemunho João, mais adiante, como escutamos, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. E aqui gostaria de ler um pequeno comentário de uma das Bíblias que tenho. A lei por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo, quer dizer o quê? Que Moisés promulgou a lei recebendo de outro e transmitindo aquilo que lhe foi ordenado. Jesus Cristo, autor e senhor da lei,
deu de si próprio a verdade e a graça, para as quais a lei fora promulgada. A lei publicada pelo servo, Moisés, fez réus. A graça conferida pelo soberano, Jesus Cristo, remiu os culpados. A lei decreta o que se deverá evitar, mas o que a lei preceitua só pela graça é consumado. A lei servia para ensinar a justiça e fazer conhecer o pecado e os pecadores. A graça de Cristo fazia com que se cumprisse o que a lei ordenava. A lei encerrava só uma sombra e uma figura dos bens desejados. A graça trazia já a sua luz e o começo de sua realidade. Não é que o Antigo Testamento ainda não se desse a graça, mas a graça era, desde então, dada por amor de Jesus Cristo, pela esperança do Messias e no intuito da satisfação que ele ofereceria pelos homens. Então, devemos viver. O soberano que deu a lei através do servo é quem nos dá a graça para vivermos verdadeiramente a sua lei e alcançarmos a salvação. E encerra: a Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Jesus nos dá a conhecer o Pai. Não adianta dizermos eu conheço a Deus. E São João, em uma de suas cartas, vai dizer claramente que não adianta dizer que amo a Deus que não vejo e não amo o irmão a quem eu vejo. Porque estou mentindo? Isso é uma mentira? O amor passa necessariamente também pelo irmão, pelo próximo. E nós realmente aprendemos a amar não como sentimento, mas como fato, como amamos um filho, uma filha, o pai, a mãe, ao ponto de darmos até mesmo tudo que é necessário de nossas vidas para salvá-los, se necessário for? Passemos ao Salmo, que nos diz no refrão: o céu se rejubile e exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei o seu santo nome, dia após dia, anunciai sua salvação. Vem de encontro este salmo justamente com o primeiro versículo do evangelho de hoje. Por quê? Porque mostra a nova criação. Se a criação é nova, também o canto deve de ser novo. Se tudo é transformado porque Cristo se encarnou, também nós devemos de ser transformados naquilo que falamos e o modo como agimos. Como diz, no princípio era o verbo, no princípio Deus criou o céu e a terra. Nova criação no Evangelho de João e nova vida nós devemos de viver. Mas a nossa vida a cada dia é nova realmente? Reconhecemos a novidade que Cristo nos dá a cada dia de nossas vidas? Como aqueles que devem, de imitando a Cristo, ser fiéis à palavra, às Escrituras, aos ensinamentos de Cristo e dos santos e da Igreja? Passemos à primeira leitura, que continua o texto de São João, que ainda ontem escutávamos. Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Ainda há pouco falei sobre isso em São Paulo, mas também em São João. Muitos anticristos estão presentes. E o anticristo, a besta. São João já está falando de muitos. Quem é o anticristo? Quem é contra Cristo? Quem se opõe à vontade e aos ensinamentos de Cristo? Até mesmo um cristão que se oponha a certos ensinamentos do Evangelho, da Igreja e dos santos pode se tornar um anticristo dizendo-se cristão. Aqui se fala desde já dos hereges, que se deve de permanecer fiel, na verdade, diante daqueles que são hereges, que destroem a fé. Pois, por isso, sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, ou seja, foram cristãos, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era necessário ficar claro que nem todos são dos nossos. Vós recebestes a unção do Santo e todos tendes conhecimento, intimidade com Deus. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira provém da verdade.
devemos de ter presente aqui tudo aquilo que brevemente São João quer nos indicar. São João está mostrando com uma palavra algo que São Paulo vai utilizar outras. Porque anticristo, São Paulo não vai falar diretamente assim, mas homem ímpio, adversário, bestas. Já São João também nos mostra que a qualidade comum e distintiva é a brutal oposição a Cristo, à sua doutrina e a seus seguidores. E isso não está presente no nosso mundo hoje. Se queremos viver de verdade a fé, somos perseguidos. Se opõem a nós. Porque somos intolerantes, os outros podem viver a religião como a religião pede. Mas um católico, olha que intolerante. Olha que pessoa dura. Olha que... Caríssimos irmãos, ou somos fiéis a Cristo, ou não somos fiéis. Ou nos esforçamos na fidelidade à doutrina de Cristo e somos seus seguidores, ou não. Então, São João nos fala para estarmos preparados, para permanecermos fiéis à verdade e não abandonarmos os ensinamentos que ele e os apóstolos nos deixaram. A unção do Santo se refere à ação do Pai e do Filho pelo Espírito Santo, que vem em nós através do batismo. Então todos somos ungidos através do batismo. Isso quer dizer São João a cada um de nós. E porque estamos guiados pelo Espírito Santo, temos certeza da fé. Mas nós realmente nos deixamos guiar pelo Espírito Santo? Ou pelas coisas que nos circundam? Ou pelas novidades que aparecem? Que possamos nos abrir à unção do Espírito e nos deixemos, neste tempo de Natal e em cada dia, nos transformar pela luz de Cristo. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, que interceda por cada um de nós e nos ajude a abrirmos plenamente o nosso ser à Santíssima Trindade e, sendo fiéis à escuta do Espírito Santo, nos colocando no caminho da verdadeira humildade e santidade, possamos cada vez mais viver os ensinamentos, a doutrina de Cristo e sermos seus fiéis seguidores, para que assim um dia mereçamos a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Só recordando, irmão e irmã, hoje se recebe indulgência plenária, se ao final da missa se reza ou se canta o Te Deum, e amanhã se reza o Veni Creator Spiritus. Se estamos, lógico, em estado de graça e tudo aquilo que é necessário para recebermos a indulgência plenária. Que possamos nos preparar e viver dignamente esta passagem do ano civil, com a proposta de cada vez mais sermos fiéis a Deus. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós e todas as vossas coisas as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma excelente terça-feira a todos.